Saudações, alunos! Estamos começando mais uma aula para a primeira série de História. Uma aula que a gente dá continuidade à história grega e vamos discutir muitos dos aspectos da cultura, da arte, dos padrões estabelecidos por essa sociedade que foi tão importante e tão influente até os dias de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro, compreender as características fundamentais da influência grega nas artes. Então, quais foram as influências que eles deixaram, as heranças que eles deixaram nas diversas artes para a sociedade contemporânea. E segundo, entender os motivos que levaram a cultura grega a ser tão influente em diversas culturas contemporâneas. A gente já comentou que influenciou filmes, influenciou livros, influencia jogos de videogame. Então, você lembra o que eram as cidades-estados da Grécia Clássica, aquelas que a gente chama de polis? E a outra questão aqui para a gente relembrar, como não havia uma unidade política, o que fazia os habitantes da Grécia se identificarem como gregos? Então, vamos relembrar aqui, as cidades-estados eram autônomas para se governarem, criarem suas próprias legislações e próprios governos. Tanto é que, se você for analisar como era o governo de Atenas, ele era diferente do governo de Esparta. Vão ter características muito peculiares cada um deles. E a outra coisa, por que então eles se uniam como gregos? Eles acreditavam que eles descendiam de um antepassado comum e compartilhavam da mesma língua e da cultura. Então a união deles era muito mais cultural, era muito mais baseada na sua religião, nas suas crenças, nos seus hábitos, na sua história em comum. Mas eles não tinham essa unidade política. Tá? Então, pessoal, vamos para um problema aqui. Você já ouviu falar de ideal de beleza? Será que os padrões de beleza mudam com o tempo ou são uma influência do passado? E eu trago aqui para vocês duas imagens de períodos históricos muito diferentes. Uma imagem aqui é de um grande fisiculturista chamado Arnold Schwarzenegger. Você deve lembrar dele de vários filmes. E a outra imagem que nós temos aqui no lado é uma estátua, é uma réplica romana de uma estátua grega com o deus, o pai de todos os deuses, Zeus, segurando aqui o raio na mão. Olha só como você pode perceber uma certa influência no padrão ao valorizar a musculatura masculina nessa imagem. Veja que Zeus, ele era o pai de todos os deuses, ele era um senhor já de idade, ele era representado com barbas e cabelos longos, porque isso para os gregos era sinal de sabedoria. Uma pessoa com uma barba grande era provavelmente uma pessoa que lia demais, era uma pessoa sábia. Mas apesar da idade e apesar disso, ele é representado com um corpo quase de jovem, um corpo de alguém que vai para a academia constantemente, de alguém que puxa ferro. Isso aqui estabelece uma ideia de padrão de beleza, que pode ter influenciado a certos critérios de beleza que existem até hoje. Os padrões de beleza são estabelecidos pela cultura de uma sociedade e pelo seu momento histórico. Porém, há uma relação de trocas e influência entre as culturas, que podem ir alterando lentamente, uma influenciando a outra, mudando esses padrões, o que permite, então, todas essas mudanças. Então, há uma influência do passado com o presente e há uma influência de contato entre uma cultura e outra cultura, entre um povo e outro povo, que acaba influenciando a nossa ideia de o que é bonito, o que é belo. Na sua opinião, de onde surgiram os ideais de beleza em vigor nos dias de hoje? Quais são os ideais que a gente segue hoje? Quem que influencia a gente a pensar em um corpo como um corpo bonito? Ou pensar também numa arquitetura, num prédio bonito? Será que a Grécia Clássica influencia a beleza, como nós vemos ainda hoje? Essa beleza que pode ser tanto física quanto uma beleza estrutural, através das construções públicas. Tá. Essa aqui é uma réplica romana de uma das esculturas mais apreciadas pelas pessoas. Chama-se o Discóbulo. Essa estátua foi feita por um escultor grego, Miron. A estátua original dele não chegou até hoje, mas essa aqui é uma réplica feita pelos romanos. E ela representa o atleta no momento exato em que a musculatura dele está totalmente tensionada e que ele vai arremessar o disco. Bem naquele momento que ele vai fazer aquela explosão muscular, para usar toda a sua força em um único movimento, foi retratado aqui. Toda a musculatura dele é feita. E o Discóbulo, ele é uma das estátuas que mais influenciou o padrão de beleza de hoje em dia. Veja que o padrão do corpo, muito bem definido na sua musculatura, mas também não precisa ser um corpo tão grande quanto o do ator que eu mostrei para vocês.
Essa aqui é uma das bases do que é o corpo bonito de um homem até hoje. E nós já falamos aqui do helenismo. Com o domínio macedônico na Grécia, quando Alexandre domina toda a Grécia, o imperador Alexandre ele também passa a invadir outros territórios. E ali ele começa a difundir também a cultura grega aos territórios conquistados. Isso aqui é um mosaico na cidade de Pompeia, que fica na Itália, não fica na Grécia. Vamos lembrar que o Império de Alexandre ele se inicia na Macedônia e vai rumo a todo o Oriente, englobando Egito, englobando vários outros povos e países. Por onde Alexandre passou, Alexandre divulgou a cultura que a gente chama de helênica, que é essa cultura grega meio associada com a cultura oriental. Vamos lembrar que antes mesmo do Império de Alexandre, os gregos já divulgavam a sua cultura através de suas colônias pelo mar Mediterrâneo, que ajudava eles a divulgar essas ideias. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Como podemos relacionar a importância das conquistas de Alexandre o Grande com a influência da cultura grega na sociedade contemporânea? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna. Então, pessoal, responderam a atividade? Vamos lembrar que é uma atividade discursiva, né? O texto de vocês não precisa estar exatamente igual ao meu. Vocês têm a liberdade de escrever a resposta. Mas alguns elementos têm que aparecer no seu texto para ser considerado uma resposta correta. Ao conquistar uma diversidade de territórios e de povos, Alexandre preocupou-se em difundir a cultura grega, em divulgar a cultura grega, contribuindo assim para a sua grande influência. Então ele construiu bibliotecas, ele mandou construir templos nos territórios conquistados, mas todos eles com carinhas gregas, divulgando literatura grega, filosofia grega. Então ele procurava, então, assim, incentivar a divulgação da chamada cultura helênica.
Então, o helenismo. Quais vão ser as características da arte helênica? A arte helênica é o tema aplicado, então, à arte e arquitetura grega ou de inspiração grega a partir do final do século IV a.C. Você vai ver outros povos que, inspirados pelos gregos, vão construir templos e monumentos muito próximos dos exemplares gregos. O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista do mundo, exprimindo principalmente violência, dor, pessimismo. É uma arte carregada de sentimento. E de sentimentos, às vezes, muito ruins. Duas estátuas da arte helênica que nós vamos analisar nessa aula. É o Laoconte e seus filhos e a estátua da Vênus de Milo. Certo? Então, aqui nós temos essa estátua do Laoconte e seus filhos. Um grande modelo do helenismo. Ela tem data incerta, não sabemos direitinho quando que aconteceu. E é muito discutida entre os especialistas. Acredita-se que essa aqui seja uma cópia romana em mármore, feita no ano de 40 a.C. Então, aqui você tem o exemplar das emoções sendo feitas. Novamente, o padrão de corpo masculino com a musculatura muito bem definida. Novamente, você tem a figura da sabedoria pela barba, pelo cabelo. Mas olha o sentimento de dor, de sofrimento que ele está passando nesse momento. Então, veja essas emoções muito ressaltadas na arte helênica. Inclusive, foi essa estátua aqui, por exemplo, que inspirou, na Idade Média, a pintura da Capela Sistina, por parte de Michelangelo. Ele se inspirou nessa para fazer o desenho de Jesus, no julgamento final. Então, uma atividade para a gente. Após analisar uma das mais célebres esculturas da arte helenística, essa que está aqui ao lado, quais características podemos destacar nesse modelo de arte? Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, alunos, pensaram, escreveram a resposta de vocês. Após analisar essa escultura, quais são as características que podemos destacar da arte helênica? Então, o helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência, dor, pessimismo. Então, a partir do momento de Alexandre, a escultura, a arte helênica, ela começa a exprimir também sentimentos negativos. Antes era uma arte um pouco mais otimista. Então ela procurava demonstrar mais felicidade, momentos de alegria. A partir daqui ele mostra que a vida não é também só alegria, tudo. A vida também tem dor, também tem pessimismo, também tem violência. Então essa é uma inovação que a arte helênica traz. E isso mostra mais a realidade do mundo, porque o mundo tem essas características também. Mas agora vamos analisar uma outra estátua, que é a estátua da Vênus de Milo. Essa estátua aqui virou um padrão da beleza feminina. Até agora a gente estava falando da beleza masculina e agora vamos falar um pouco da beleza feminina. Tá? A história de sua descoberta em 1820, na ilha de Milo, que é uma das ilhas gregas, é assunto de várias discussões sobre sua veracidade. Por quê? O nome de Vênus, que era a deusa do amor para os romanos, ainda é discutível que seja a mesma deusa. A gente não sabe se essa escultura aqui, ela é realmente dedicada à deusa Vênus, ou se essa escultura aqui, ela foi escultura de alguma pessoa que viveu na cidade, talvez uma mulher rica, talvez um comerciante, talvez a esposa de algum governante da cidade. Mas essa estátua aqui, apesar de estar sem seus braços, que já estavam quebrados quando ela foi retirada, foi escavada, essa estátua aqui virou um dos grandes padrões de beleza para a sociedade hoje em dia. Virou uma inspiração até sobre o que seria uma modelo. Isso aqui você vai ver o quê? A magreza do corpo dela, ainda assim destacando uma certa musculatura, a proporção do busto em relação ao corpo da pessoa e também as proporções faciais do rosto, do olhar e também as próprias proporções do corpo, entre você pegar a cabeça e a distância com a cintura com o pé e a proporção da altura total da pessoa. Isso aqui acabou virando aí uma referência sobre o que seriam as proporções ideais para uma mulher. Outra parte que eles vão ser bastante influentes, os gregos, está na construção de colunas para seus prédios, para sustentarem, o qual eles vão fazer 3 modelos básicos de coluna. A coluna dórica, muito usada na cidade de Esparta, que é uma coluna simples, tá? Em que na parte de cima você só tem esse arredondamento em degraus, sem grandes luxos, bem típico espartano. Daí nós temos o modelo da coluna jônica. Essa coluna jônica, ela vai ter esse arredondamento no seu topo, já com alguns enfeites que vão permitir aí, então, um certo ar de beleza a mais. Essa coluna jônica, vocês devem já ter visto, ela foi muito usada pelos romanos, inclusive. Então veja a inspiração grega sobre também os romanos. E daí, por último, você tem a coluna coríntia. Essa coluna aqui, ela é muito mais refinada, cheia de desenhos em relevos, cheia de esculturas, geralmente de plantas, geralmente de folhagens, flores, aí por diante. Já viram essas colunas em algum lugar? Vocês viram alguma construção na cidade que possa ter essas colunas? Bom, olha a influência deles muito clara para a gente hoje em dia. Esse aqui é o prédio da grande Universidade Federal do Paraná. Fica no centro de Curitiba. Nesse prédio aqui, você tem a entrada principal do prédio, onde você tem o quê? Colunas. Dentro da entrada principal. E aqui nós temos a Faculdade de Direito da grande Universidade de São Paulo também. O que nós temos aqui na entrada? A entrada está embaixo e em cima o que nós temos? Novamente, colunas. Percebe? Aqui também na Federal, nesse prédio, é onde fica a Faculdade de Direito. Será que os advogados gostam dessas colunas, dessas inspirações? Afinal de contas, não é muito parecido esse prédio? Existe algum outro prédio, talvez na tua cidade, que mostre uma coluna assim? Que siga esse exemplo de influência greco-romana? Vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Tá? Eu trago aqui para vocês uma imagem mais próxima das colunas da Universidade Federal do Paraná. Essa coluna aqui, você tem o topo dela, e eu pergunto, observe a imagem da coluna do prédio histórico da Federal. O que é possível concluir sobre essas colunas? Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, pessoal, conseguiram analisar bem a foto? Essa foto das colunas da Federal do Paraná com o modelo coríntio de arquitetura. O que podemos concluir? As colunas são em estilo neoclássico, ou seja, o estilo de um novo imitando o clássico. Um estilo arquitetônico inspirado nos modelos gregos, jônicos, dóricos e coríntios. No caso da Federal do Paraná, eles escolheram o modelo mais refinado, o modelo coríntio. Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós podemos observar a extensão e influência da cultura grega na sociedade contemporânea e também as principais características da escultura e da arquitetura grega e helênica. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima, pessoal!